países. Vou colocar aqui, senão depois ele esquece. É muito bom. O Paul Washer, ele é dos Estados Unidos. Tem uma pregação dele tão boa, ele pregou em Peru, espanhol. Nossa, ele deixou tudo assim. É muito bom. Vou passar depois. Fica até como parte do Sky Center para a gente no nosso treinamento. Assistir vídeos dos que foram missionários. Eu assisti do Hudson Taylor, missionário na China. Aí você vê a disposição, sabe? Tudo que eles fizeram pelo evangelho, só que são homens, aí quando você fala, né? Homens fracos na mão de um Deus forte. Porque a gente tem muito aquela ideia, não, é só uma pessoa que é muito grande de fé, cheia de Deus, aí ele já olha pra gente e fala, cheia de fé, às vezes. Tem dia que não. E aí você vê que eu vi esse filme do Hudson Taylor, que foi pro interior da China. Não, o quanto que ele no filme ele parava, aí ele falava assim, Deus, eu como que eu posso viver na dependência de ti? Ele o tempo todo preocupado, porque no interior dele ele sabia que ele não estava experimentando tudo aquilo que, sabe, é aquela questão de você, nossa Deus, eu tô experimentando o que eu tenho que experimentar de ti, e muitas vezes ele falava, mas por que que eu não consigo abdicar das coisas? E você vê que é um homem que ele é o que como nós, homens fracos na mão de um Deus forte, que ele tanto falava, ele falava diante de Deus, e você via que tinha muita fraqueza, aquele que foi o Nuin, ele era outro missionário agora falando, ele foi para uma aldeia indígena dos Estados Unidos, lá nos americanos, né? Naquela época tinha nada, nada, ele foi sozinho. Ele tinha tuberculose, depressão, ele tinha dias que ele falava, meu Deus, Senhor, eu queria que o Senhor me levasse. E ele só não se matou porque ele sabe, e ele falava, não, a vida é Deus que dá, então se eu quero a morte, que Deus seja Deus que tire. E você vê que homens assim, nas suas fraquezas, dificuldades, foram grandemente usados por Deus. Então é por isso que a gente fica no nosso coração, nossa, aquilo que Deus ele vê em nós não é algo que ele possa achar, sabe? Tem algo aqui, ele, eu achei isso? Não. Ele só vê o quê? A nossa disposição, essa disposição de falar, Deus, eu sou um vaso, então eis-me aqui. E aí você vai ouvindo, vai estudando. Esse eu vou até compartilhando, que é até dele mesmo que eu tava pegando aqui. Tela, ver se vocês conseguem ver. Julgamento. É. Aqui. E que nem eu falei, né, de novo, complementando, que a Armelina falou da gente não, e a gente realmente não tem condições de julgar um ao outro. Mas agora, o falar o julgamento de Deus, Cristo, ele ordenou que pregássemos sobre o julgamento que vem depois da morte. Que a pessoa diante de Deus, Deus ele vai ver tudo. Deus ele vê tanto que ele não vê só os atos, o homem vê atos, atitudes, tanto que a gente pode a tribunal humano é com base nos atos. Imagine se tivesse um tribunal que pudesse julgar as intenções do coração. Tá todo mundo condenado. E é esse um tribunal que todos vão estar diante de Deus. Tanto que Jesus falou, mas Moisés falava que vocês têm aí adultério, né? Quem cometer adultério é apedrejado. Segundo a lei, tem a morte. Porque a lei era assim, a lei de Deus, você quebra e recebe a maldição. E aí, por isso que se você obedece, você recebe a bênção, mas quebra a maldição. Então, por isso que todos nós estávamos amaldiçoados. E aí, por isso que na Bíblia fala que Jesus se fez maldito. E aí ele falava, Jesus, né? Moisés falou para não adulterar. Aí ele fala, eis que eu digo, que aquele que olhar para a mulher e desejá-la no coração já cometeu adultério em seu coração. Então você vê que Jesus, ele trouxe a lei, mas a lei apontava não somente os atos, só que Jesus vem para falar do nosso coração, que no nosso interior, e aí por isso que fala, o tribunal de Deus, ele não é um tribunal que é humano, porque é como se fosse assim, né? E eu sempre gosto, como a gente está nos dia a dia, a gente usa muito parábolas. E aí eu falei, aí tinha dois jovens, né? Eles, mas Deus, ele não vai ver, né? Ele pode perdoar, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E aí eu dei o um exemplo para eles, e se você fosse um criminoso, imagina um criminoso, ele fez lá muitas, muitas coisas e ele vai preso, ele tá sorrindo, tá rindo, por quê? Porque ele já combinou que alguém vai estar lá, aí o juiz que vai estar naquele dia já foi pago, suborno.
Então, o juiz que vai estar naquele dia para julgar, ele é corrupto. E aí, você sabe, né? Um juiz corrupto, aí o outro pode ter feito tantas coisas, pode ter roubado, pode ter matado, feito inúmeras, e o juiz corrupto vai dar a sentença. Tá livre, tá livre. Por quê? Porque esse juiz é corrupto. Agora, imagine o desespero dele se ele soubesse que um dia ele estará diante do tribunal daquele que vê todas as coisas e nada sai da vista dele. Porque se todas as coisas que a gente faz, muitos fazem em oculto, ele vai estar diante do juiz que sempre viu, não há nada escondido perante ele. Por isso que Deus é tão grande. Deus ele é tão grande e aí essa nossa felicidade, mas a tristeza dos pecadores, porque esse mesmo Deus que é grande, que ele sabe de todas as coisas, ele julga o homem interior do homem. É por isso que ele coloca aqui: Cristo ordenou que pregássemos sobre o julgamento depois da morte que é diante de Deus. E aí, por isso, né, se um homem soubesse que esse juiz, ele vai estar um dia diante de Deus, aí sim isso desesperaria o homem, porque todos nós vamos estar perante Deus. E Cristo nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. E aí, tanto que eu, essa parte, né, de entender o muçulmano eu ainda não entendo, de que eles falam que Jesus não morreu, mas ele foi arrebatado. É como se Deus, ele olhou para Jesus e eles creem, eles têm respeito, né, o muçulmano tem respeito por Jesus, mas não crê que ele morreu. E aí, por esse respeito, eles falam, ah, mas Jesus foi arrebatado e, né, quem morreu foi Judas, então Jesus ele vai voltar. Eles até falam que nem a gente, Jesus vai voltar. Só que eles não falam que Jesus vai voltar como juiz, né? Porque Jesus não teria poder se não fosse lhe dado. Mas Deus, o Pai, o deu poder acima de todo nome. Por quê? Porque Jesus, quando ele foi até a cruz, ele representou a humanidade. É como o único advogado que a gente tem, se a gente vai estar nesse tribunal de Deus, o único advogado é Jesus. Então, se aquele que crê em Jesus, no Filho, que o sangue dele nos cobriu, ele vai ver que Deus o constituiu. Então, por isso que fala, e Cristo nos mandou pregar ao povo que foi constituído, que Jesus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aí aqui ele fala, né? Você pode ver claramente isso na mensagem dos apóstolos. Ele coloca aqui, Paulo em Atenas, Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta do tempo de ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, você viu que Paulo também colocou, anunciou a todos os homens que se arrependam. Então, não contando o tempo de ignorância. E a gente, quando a gente for falar para o nigeriano, para o Hausa, quando a gente for falar para a Índia, e a gente teve até essas reuniões, eu vou mandar para vocês, né, de oração, que entrou agora, eu vou começar a mandar, não todos os dias, mas pelo menos um dia na semana, eu aviso antes, de um link com alguém do país, né? Então, eu quero encontrar o povo da Nigéria mesmo, que a gente vai pegar para a Nigéria, e a gente faz uma oração juntos nós, quem quiser entrar. Às vezes eu faço de um em um, de dois em dois, e uma oração com alguém junto da Nigéria. Então, a gente tem irmãos em Cristo na Nigéria, e a gente já ora. Aí, essa semana, eu fiz uma oração com a irmã da Índia. Aí entrou a Ellen, né? Até convidei ela para o Sky Center, ela ainda não tá. Vamos orar para ela participar com a gente. A Ellen também cristã, e ela falou, o indiano, eles têm muita essa abordagem, né, de vários deuses. E aí é por isso que quando você vai falar com eles, você fala com amor de pouquinho em pouquinho. Então, isso é para outro dia, como falar com o indiano, né, que a gente já viu como falar com o muçulmano. Mas a gente vê que houve tempos que Deus deixou o homem na ignorância. Então, a ignorância de... Ah, eu tinha que ter travado. De não ter a revelação de Jesus Cristo, porque Jesus não tinha vindo. Mas, aí ele fala, mas ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, por que a gente precisa pregar o evangelho? É exatamente por isso, porque Deus vai julgar os homens segundo as suas obras, se eles estão... Eu cumpro a lei, então Deus vai julgar eles segundo a lei. Só que a lei é uma régua, ela é uma régua tão rígida que se você quebra um mandamento só, essa lei já te condena. Por isso que Deus deu a lei. Deus deu a lei não porque ele sabia que o homem ia cumprir, mas Deus deu a lei para ele revelar a sua santidade, para ele revelar a sua justiça, a sua moral, e que se você quebra essa lei, a condenação já está em você.
Então, por que que a gente tem que pregar? Porque Deus vai ver se você está segundo a lei ou se você está segundo Cristo. Então, se você está diante da lei, Deus vai te julgar conforme a lei. Quebrou um mandamento, a maldição. E a maldição é a ira de Deus sobre aquela pessoa. Aí a pessoa fala, aquele versículo, né? Não, mas a ira, diz a Bíblia que a ira de Deus, Deus é longo em misericórdia. E a ira de Deus dura só um momento. E aí você fica, nossa, mas o que é um só momento na mão de um Deus irado? Porque é isso que a gente corre. O correr é a preocupação das almas e é o temor a Deus mesmo. Porque, que nem a gente falou na outra, Jesus falou mais do inferno do que do céu. E a gente fica assim, não, mas eu tenho medo. Só que é realmente isso, o céu a gente vai conhecer muito mais. Imagina o quanto que tem para falar do céu. Só aquele Apocalipse 22 que fala, tem um rio que flui e dele sai a água da vida. E a água da vida, quem toma dela é a água, Cristo, Cristo é a água da vida. Então a gente vai morar junto com ele. Só que Jesus falou mais do inferno porque ele não quer que o homem vá para lá. Deus não se agrada da morte do ímpio. Mas ele falou, Jesus vai julgar o mundo. Então a gente prega para que essas pessoas não vão ao inferno. E aí tem até a maioria dos que evangelizaram e que eles falando, né, fala até avivamento. O avivamento tem uma frase que é assim: a Inglaterra acabaria com muitos dos seus problemas morais e agora ela está cheia de problemas morais porque faltou da pregação nos púlpitos o inferno, faltou pregar o caráter de Deus. E essa que é a questão. O homem, como a gente dia a dia a gente vai ouvindo e vai ouvindo as coisas, só que só quando a gente ouve o caráter de Deus que a gente tem a consciência do nosso pecado. Então, eu até falei na carta, né, para minha amiga, eu falei, Deus não é um ser criado. Se eu fosse criar Deus, nenhum homem queria criar um Deus que é santo. Mas Deus, ele sempre, porque Deus santo, imagina, quem é que pode com ele? Mas o próprio Deus é aquele que se revela. Então a gente tem que muito mais saber quem é Deus para a gente falar. Porque se a gente não souber os atributos de Deus, a gente não vai conseguir falar para uma pessoa justiça, por que que você precisa se arrepender? Porque Deus é justo e olha os seus pecados. Então, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, que amou de tal maneira e deu seu único filho. Então, tem que fazer parte de tudo. Mas é que nem eu falei, você precisa, que nem um médico. Se você está doente, o médico tem que dar a má notícia. Você está com câncer, ele vai falar, você tem um câncer. E aí ele mostra para você o caminho que você pode curar, que ele pode te ajudar. Então, quando você fala para uma pessoa, você fala da má notícia primeiro. Você está longe de Deus, nós estamos longe de Deus por causa do nosso pecado. Mas se você crê em Jesus, você é revestido de Jesus. Aí o que é revestido de Jesus? Até falei na reunião, falei, gente, imagina aqueles fantoches, isso eu vou usar agora para todo pré-adolescente, toda criança. Você viu o fantoche? Vi um fantoche, já vi. Quando você vê um fantoche, você vê o fantoche ou a pessoa que está nele? Aí, viu o fantoche primeiro, né? Mas quem é que está lá? É uma pessoa. É uma pessoa. E é a mesma coisa. Se Deus ele te vê, se ele te vesse como pessoa, ele ia ver o seu pecado. Mas se você está revestido de Cristo, ele não vai ver o seu pecado. Ele vai ver o sangue de Cristo e você está perdoado. Então é como a pessoa que está de fantoche, ela vai estar lá, você não vai ver a pessoa. Agora, quando a gente vê no tribunal de Deus, no tribunal de Deus, ele vai olhar para a gente e ele não vai ver os nossos pecados. Esse que é o amor. Você mostrou para ele o julgamento de Deus, mostrou o pecado, a consciência, e aí você fala, mas se você crê em Cristo, se você se arrepender, você vai estar revestido da justiça que não é sua. Você pode tentar ser justo, você pode tentar fazer boas obras, você pode ser revestido, mas se você estiver diante de Deus com a sua justiça, ele vai ver o seu pecado, porque ela é imperfeita. A palavra, né, a Bíblia. Até, gente, se travou, vocês me falam que minha telinha travou aqui. Deixa eu ligar pelo computador por enquanto. Voltou? Aquele, eu não sei se tá aí, né? Aí tá lá minha cara, assim. Voltou, né, gente? Não tô vendo só o chat agora. Culpem a internet. Gente, não, tinha, só travou um pouquinho, né?
Ai, que susto. Não tô aqui. Eu falei, gente, só falta. Vai sair e sai na filmagem travado, né? Quando eu vejo. Aí eu vejo a filmagem depois, travada, e eu fico, ninguém me avisou. Eu lá falando. Mas aí você vê essa parte da consciência, que ele há de julgar o mundo. Aí Paulo também, ó. Olha como os apóstolos, a gente vê como os apóstolos pregavam. Vindo Félix com sua mulher Drusila, não sei, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então, ouviu acerca da fé. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix epavorido. Gente, olha isso. Quanto é o poder de Deus, né? Porque quando a gente segue a palavra, e antes eu tinha muito medo, eu confesso. Quando eu era criança, eu li, como eu falei, eu li aquele versículo, convencer do pecado, justiça e juízo. Aí eu lembro que eu falei assim, eu falava em pensamentos para Deus, né? Meu Deus, eu não quero pregar isso. Que eu falava, Deus, eu não gosto de levar mensagem do juízo. Não quero falar, eu quero falar que eu amo as pessoas, eu quero, e eu queria, né, levar. Só que Deus, ele sabe que a gente tem, é o pacote completo. Você tem que amar, mas Deus, ele coloca que quando você prega e você traz o arrependimento, a consciência do julgamento depois da morte, olha o que está dizendo aqui, Félix epavorido. Gente, é como ele ficou assim, falando, nossa, como assim? Os meus pecados era Félix com aquela plena consciência de que se eu não aceitar Jesus, os meus pecados vão ser lançados diante de Deus e eu vou ser lançado à morte eterna. Então, Félix, ele teve consciência, ele teve temor a Deus. Aí respondeu, por, por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. E é por isso que aí eu falava, né, Jesus, eu não gosto de levar mensagem dura, né, porque eu tinha naquela visão, não, a mensagem dura é só para aqueles profetas que tá lá. Só que é exatamente isso, o evangelho é uma mensagem dura, é uma mensagem de confronto, mas ela traz esse confronto para que ele mostre o que vai curar. Então ela te corta e ela corta, só que ela mostra a cura. Então é por isso que como a gente vai pregar o evangelho. Porque se a gente pregar o que a nossa boca quer, o que a gente quer, para até às vezes para agradar, a gente não vai ter uma alma que vai se converter verdadeiramente. Então, se a gente quer que uma pessoa se converta verdadeiramente, aí o caminho é que nem João Batista. Arrependei-vos, porque é chegada. Aqui, ó, Atos 10. Pedro evangelizando Cornélio, olha isso, esse Atos aqui é muito bom, porque antes eram judeus, e aí a gente vai ver em Atos, pouco a pouco, eles pregando aos gentios, e fala, este ressuscitou Deus o terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então você vê que o povo já conhecia Jesus, né, as histórias, Jesus ele andou, e Jesus, vamos dizer assim, quando ele começou o ministério, só dele ter colocado água em vinho, ter multiplicado pães, Jesus era famoso, né, Jesus ele era conhecido, só que os discípulos não estavam preocupados em só torná-lo conhecido, mas a interpretação, porque as pessoas, esse é o problema, né, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, agora, a interpretação era o que os discípulos estavam com a maior preocupação, que nem Jesus falava, eu curei. Aí eles, mas aí Jesus falava assim, mas o que é mais fácil? Eu falar, perdoados estão os seus pecados ou eu curar? Porque Jesus curava, mas era tudo para pregar, né? Meio que tudo que a gente passa no físico, Jesus pode curar o nosso físico, pode curar, mas isso pode até voltar ao nosso corpo em si, só que Jesus fazia milagres para falar do reino de Deus, era para provar que ele é o Filho de Deus que veio para perdoar o pecado. Então, por isso que eles estavam aqui preocupados em falar. Jesus ressuscitou dentre os mortos e mandou pregar ao povo e testificar que é o que Deus, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e mortos. Aí aqui a certeza do julgamento de Deus, 9:27. Esse eu levei todos os dias, eu acho que eu falei essa frase no cursinho. Eu chegava e falava, eu tenho uma boa notícia. Aí a pessoa, nossa, boa. Aí eu, mas antes... Não, e assim, quando você
começa, né? Eu falava, gente, eu não sei como eu não cansava, porque eu falava a mesma mensagem para acho que umas 10 pessoas, às vezes, né, umas 10 pessoas por dia, e era a mesma mensagem. Aí tem hora que eu até cansava, eu confessava, lá, eu vou falar de novo, mas eu ia lá. Aí hoje já dá para. Hoje eu já tenho vários exemplos, né? Mas aí sabia um, e era o que eu levava. Eu chegava, eu posso te contar uma boa notícia? O pessoal, pode. Mas antes da boa notícia, eu li um versículo que eu, eu pensei, nossa, eu não posso, que é 9:27. Todos nós vamos morrer. E ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Aí eu falava para a pessoa, né? Eu li isso, mas eu não estou preparada para estar diante de Deus. E eu falava isso antes de conhecer Jesus, né? Eu colocava, né? Fazia essa colocação. Eu não estaria preparada. Mas aí eu ouvi, e aí você prega o evangelho, que é a parte que Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Em Romanos 14:10, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha quanto, né? Do tribunal, do julgamento de Deus. Segundo Coríntios, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Aí aqui Romanos também, 2:2, o qual retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aí você fica, nossa, mas eu não entendo, não é por graça, mas é o pacote completo, né? Quando a gente vê, tem muito da salvação na Bíblia. É por isso que tem muitos que fazem divisão, né? As igrejas evangélicas, a salvação é isso, não, a salvação acaba aqui. Só que tem tanta coisa na Bíblia que fala sobre a salvação que a gente vai ver versículos já são salvos, né? Porque quando você vê o sacrifício de Cristo, foi de uma vez por todas. Então, foi de uma vez por todos os nossos pecados. Então, mesmo que amanhã a gente venha cair ou faça isso, Jesus pagou de uma vez por todas. Só que aí também tem versículos que a gente encontra na Bíblia, vocês podem até ler, que fala assim: estamos sendo salvos, no sentido de que progressão, né? Por isso que muitos falam, não, a gente pode perder a salvação por causa da progressão. Só que essa é a questão, a salvação é muito completa na Bíblia. A salvação é como você é perdoado de uma vez por todas, então é o começo, mas também faz parte da salvação a continuação, né? Que agora você está sendo santificado, faz parte da salvação que você seja como Jesus é. Então, a imagem de Cristo. E aí também tem versículos que falam: seremos salvos, que é, né, aquele sentido, seremos salvos da ira vindoura. Então, por isso que quando a gente já fala sobre a pessoa que tem certeza da salvação, é claro que é pela obra de Jesus. Só que a gente tem muito essa certeza quando a gente vê que no nosso interior o arrependimento já produziu frutos de arrependimento. Então, se você se arrependeu, os frutos do arrependimento virão, que é você não é como hoje a irmã foi na igreja nela, nossa, eu estou com nojo desse mundo. E é isso que a gente tem que ter, nesse sentido a gente falar, nossa, olha o quanto que Jesus fez. Voltou? Ah, tá. Ah, o áudio tá fluindo agora. Vocês estão conseguindo ouvir? Senão a gente passa pelo computador. Conversando, porque é como. Deixa o áudio aqui do computador.